Muito bem, estamos de volta aqui no programa Bora Conversar, aqui pela sua Lavra CE TV. Um grande abraço a todos que estão ligados conosco neste momento, com a presença ilustre. E olha que esse cidadão aqui, lavrense, já foi convidado 1, 2, 3, eu perdi a conta aqui dos dedos aqui, várias vezes. Estou recebendo com muito prazer, com muita honra e uma satisfação enorme a presença do deputado estadual Heitor Ferrer. Heitor, boa noite, um prazer estar lhe recebendo aqui na Lavra CE TV, no programa Bora Conversar. Ô, Paulo Sérgio, muito obrigado. Parabéns pela ideia do programa, né? Bora Conversar, bem nosso. E eu fico agradecido e honrado em estar aqui participando do seu programa. Boa noite aos nossos telespectadores aqui do programa Bora Conversar, do Lavra CE TV. E trouxe aqui comigo, olha, meu assessor, o Barros Alves, poeta, escritor, acadêmico, e meu primo, né, Ferrer, vereador de Lavras e presidente da Câmara de Vereadores. Muito obrigado pelo convite. Às vezes, quando você me convidou, e é verdade, já me convidou várias vezes, sempre um impedimento, vinha rápido, tinha que ir nos sítios, e eu terminei não tendo esse prazer de estar conversando com você. Mas agora está concretizada a nossa alegria. Muito bem. E a turma que está em casa nos acompanhando nesse momento, se quiser mandar alguma mensagem, manda aí. Nós estamos com um pequeno problema com a questão das mensagens, mas o Valdos vai juntando ali e depois a gente repassa para o deputado Heitor Ferrer. Deputado, você hoje se encontra no 6º mandato, já teve na legislatura municipal na nossa Fortaleza por 4 mandatos, ou seja, são 10 mandatos. É realmente algo impressionante. O trabalho que o deputado Heitor Ferrer faz em Lavras da Mangabeira é um trabalho que tem realmente surtido efeito. Se a gente der uma voltinha ali pelo Riacho do Rosário, a gente vai encontrar várias barragens aqui também, próximo da gente, aqui acho que no Buqueirão, né? No Buqueirão, enfim, são várias obras com a força do seu trabalho, através da sua emenda parlamentar, que tem realmente servido ao povo de Lavras da Mangabeira. É bem verdade que alguns, eu diria, um gestor não recebeu isso de maneira tão agradável. Aliás, não recebeu foi de jeito nenhum. Mas são coisas do passado, vamos falar de coisas do presente, apesar dos seus 10 mandatos. 10 mandatos no Legislativo Municipal e Estadual. Como é isso? Parece que foi ontem, né? Pois é. Eu comecei em 1989, fui eleito em 88, foi então 4 mandatos como vereador e já estou no 6º de deputado. E sempre nesses mandatos, sem estar ao lado de governo. Porque, Paulo Sérgio, o cidadão parlamentar, quando ele vai às ruas, ele vai sempre na direção da sociedade, né? Sempre na direção de ser aquele representante da sociedade. E nós podemos ser representante da sociedade sem ser oposição odienta e sem ser base apaixonada. Porque sempre que se faz oposição odienta, vê defeito em tudo. E sempre que se faz apoio apaixonado, não vê defeito em nada. Então, a representação, ela deva ser feita com muita isenção, mesmo que se dê apoio ao executivo, ponderar para que a sociedade seja a grande beneficiada, né? Então, eu fiz os meus mandatos ao longo do tempo sempre nessa pisada de fiscalização, de cobrança, mas sem ódio ao Poder Executivo, sempre dando governança, porque o papel do parlamento é de dar governança a quem está no Executivo, né? Fazer com que ele consiga fazer as suas políticas públicas para atender a sociedade. Aquelas políticas públicas equivocadas, que a gente não concorda, a gente pode advertir, cobrar mais, denunciar, mas sem perder o rumo de que o parlamento deva dar governança ao gestor. Nunca apostar no quanto pior, melhor, nunca apostar em terra arrasada, porque a sociedade, quando isso acontece, sai prejudicada. Então, eu consegui fazer
4 mandatos de vereador e 10 de deputado, sempre nesta linha de ponderar, elogiar o que é certo e criticar aquilo que nós consideramos errado. Pois é, e o interessante é que fazer uma oposição responsável, como o deputado vem fazendo ao longo desse tempo todo, isso é visto pela própria base dos governos como algo salutar, porque o próprio governo realmente vai em busca daquilo que está sendo colocado para poder ter uma resolutividade muito maior. O deputado Heitor Ferrer, quando vereador em Fortaleza, teve uma luta importante que foi o passe livre para as pessoas excepcionais nos transportes coletivos. Isso ainda está funcionando? Funciona sim. E só avança, né? Quando a gente propôs isso, foi eu, Patrícia Saboia e outro vereador que eu não me recordo bem. Quando a gente faz isso, o executivo, quando acata, porque é uma boa sugestão, e ele então faz a sanção, né? Ele aprova, as políticas públicas vão avançando. E quem se beneficia é aquele segmento que nós tivemos a sensibilidade de prestigiar, porque são diferentes, então temos que tratar de maneira diferente. E isso ainda hoje acontece em Fortaleza, e de lá para cá só se ampliou. Mas a ideia originária fomos nós, como vereador de Fortaleza. Tem uma também que eu aprovei na Câmara, que foi o atendimento prioritário para os deficientes físicos, para os idosos e para grávidas. Eu fiz essa lei. O Salmito, como presidente da Câmara de Vereadores, ampliou, né? Mas a origem foi nossa. Hoje, os bancos hoje têm essa, lá em Fortaleza, isso virou em todo o país, que é lei nacional, dá prioridade ao atendimento ao idoso, à grávida e ao que é deficiente físico ou em uso de aparelhos ortopédicos, porque é uma maneira de você humanizar o atendimento, né? Em Fortaleza, isso hoje nem precisa de lei ser exposta, né? Porque já está na cultura dos bancos fazerem isso. Mas na época, eu tive que ir na Febraban, pedir ao presidente para que ele colocasse a placa, para que as pessoas entendessem que o chamamento que o Caixa estava dando a esses era por determinação legal. Muito bem, eu estou conversando com o deputado Heitor Ferrer. Deputado, eu gosto muito de futebol. Quando morava em Fortaleza, acompanhava meus tios, meu pai, os amigos do meu pai, muitos deles idosos. E foi do deputado Heitor Ferrer a história de o idoso poder entrar nos estádios, nas praças esportivas do município, né? Acima de 60, se eu não me engano. 60. Também é uma ideia da vereança, porque são matérias que... tem cunho municipal, né? Pronto. Por isso que o vereador legisla bem mais do que deputado. Porque as questões locais, elas são de competência do vereador, não é nem de presidente da República. O município é tão independente e tão autônomo que ele pode legislar sobre si próprio e nem a União pode interferir. Ele pode legislar sobre si próprio. Ontem eu estava numa reunião e me procurou uma senhora, irmã de uma colega médica, ela dizendo: olha, deputado, eu estou muito incomodada no meu apartamento com aqueles LEDs que passam a noite piscando. Olha como a lei vem do cidadão. Eu digo, olha, agora que eu estou percebendo o quanto isso incomoda, porque quando eu me levanto à noite, tem um LED também em frente ao meu apartamento, ao prédio, que ele fica iluminando o banheiro. Não entra no meu quarto, porque a porta é fechada. Mas quando eu vou à noite no banheiro, pisca. E aí ela diz, pois esse banheiro do senhor é o meu quarto. A noite toda esse LED fica piscando. Não dá para o senhor fazer uma lei para que esse LED desligue às 11? Olha a ideia, né? Então, eu digo, olha, não posso porque sou deputado estadual e isso é de interesse local.
mas vou fazer uma representação para que a Câmara providencie uma solução, porque isso é da Câmara de Vereadores no Código de Postura da cidade. Então, o que é que vai acontecer? Vou provocar um vereador, ou a própria a Câmara de Vereadores, para que legisle no sentido de atender uma comunidade inteira de uma cidade. Porque hoje nós temos LED, que é aqueles outdoor luminosos, que estão a noite toda piscando. Luzes diferentes, é vermelha, é azul, é branca. E aquilo, para quem tem uma luz entrando no seu apartamento, a pessoa passa a noite todinha sendo incomodada com aquela penetração da luz. Então, o município, ele legisla muito mais do que a Assembleia Legislativa, porque a Assembleia fica imprensada entre a Câmara e entre o Congresso Nacional, que esses podem muito mais do que a Assembleia em termos de legislar para o Estado como um todo. Hoje, o deputado Heitor Ferrer está no União Brasil? União Brasil. Hoje, agora, já nessa federação, né? Que chama União Progressista, que é a composição de dois grandes partidos, né? Que tem no Congresso Nacional, PP e União Brasil, que vai somar um número razoável de deputados, que será a maior bancada no Congresso Nacional. Existe uma federação aí com relação à União, se juntar com o Podemos também? Ou... Não, aí sim, foram águas passadas. Esse pleito era anterior, não deu certo, e então caminhou, já se consolidou o PP com a União Brasil. O deputado nasceu partidariamente em qual partido? PDT. PDT. Me filiei Professor no PDT Flávio, na em época. 87, né? Flávio Torres é o grande presidente de honra do partido, é um cidadão que consegue ser líder naturalmente, como é a figura do líder, admirado por todos e por mim pessoalmente. Eu entrei em 87 no PDT e saí 29 anos depois, com a chegada dos Ferreira Gomes. Não que eu seja mais importante ou que eu seja melhor do que eles, de forma alguma. É porque eu fiz uma oposição muito forte ao Cid, como deputado estadual, durante 2 mandatos do governador Cid. E quando ele vem para o PDT, não tem como você conviver, né, dentro de um partido, tendo feito tantas críticas aos 2 governos dele. Então eu preferi sair e fui para o PSB. Demorei muito pouco, porque os Ferreira Gomes também foram para lá. porque aí o PSB, ele de certa forma, era uma extensão do PDT no que diz respeito à linha de atuação, à base de governo, e exigiam então que eu fizesse apoio ao governo. Eu disse que não ia apoiar o governo, então pediram para eu sair. Aí fui para o Solidariedade. O Solidariedade, ele deixou de existir no Ceará, que é do Genesias Noronha, grande cidadão, Nuto Puleiro, uma amizade pessoal muito grande, porque tem a qualidade de ser muito cristalino. O Genesias, o que é sim, o que é não, é o preto no branco. Ele não tergiversa e nem dobra quarteirão para dizer o que quer e diz com clareza, né? Aí, como o Solidariedade deixou de existir no Ceará, eu fui para a União Brasil, né? Que é um partido que hoje faz oposição ao governo, mas eu sempre defendendo que a isenção é o melhor caminho. Aplaudir o que é certo e criticar o que é errado. Deputado Heitor Ferrer, como é que o senhor enxerga hoje o governo de Lula? Se você fizer o macro, o governo Lula tem o menor índice de desemprego durante toda a história do país, em torno de 7%. O governo que arrecada muito, um governo que está com a economia estabilizada, mas morre no supermercado, né? E o que interessa ao cidadão é o bolso. O que a inflação come do seu salário. O macro interessa ao governo, mas os detalhes interessam ao cidadão e à cidadã. Então, se o governo acerta em alguns segmentos, mas o cidadão se sente apenado na hora de fazer suas compras, o governo vai muito mal. E é isso que acontece com o Lula, e não sou eu que digo, são as pesquisas de opinião, onde o Lula está muito mal avaliado pelo próprio eleitor do Nordeste, que é onde ele sempre teve maioria. Então,
é uma advertência a quem pleiteia uma reeleição, e tudo indica que o Lula pretende se candidatar novamente, com esse baixo índice de aprovação e um alto índice de rejeição. Tem alguns meses para tentar se recuperar, mas se ele fizer tudo o que você possa imaginar em termos de estabilidade econômica e de emprego, carteira assinada, mas se não tratar de resolver o preço do ovo, do café e da picanha, ele não logrará êxito na sua recondução ou na condução de alguém que ele indique. Porque o que o cidadão quer saber é da sua particularidade, é a minha condição de consumidor. E o consumidor tem sofrido muito. Demais. Café 20, 26, já vi café. E isso, Paulo Sérgio, eu digo sem paixão e sem ódio. Eu faço uma análise isenta, né, desses dois sentimentos. Nem paixão e nem ódio. Então, é o que a gente vê, né? Isso. É o que a gente ouve e é o que a gente sente. Eu tiro por mim a feira que eu fazia e a feira que eu faço. Para colocar os mesmos ingredientes, aí você sabe o que é inflação. Não é essa inflação oficial para reajustar salário, que se diz 4%, 4,8%. A inflação da comida, no bolso, né? Ela é muito superior, mas é muito superior a essa inflação oficial de INPC, de GPM. Está muito além. E aí maltrata o usuário, o consumidor, que é o eleitor. Né? Deputado, antigamente eu me lembro muito bem, inclusive com parentes trabalhando na Conab. Ou, particularmente, eu errei o nome. Não era Conab, era Cobal. Cobal. A Central Cobal, de abastecimentos, né? Ela tinha um papel muito importante de regular preços, né? O governo comprava isso diretamente dos produtores, e quando isso tinha uma alta de preços, como por exemplo o café, a carne, enfim, tudo está subindo, né? Ninguém sabe nem o que é que sobe mais do que o outro, mas existia uma regulação. O fim da Cobal, isso não deu um é tão complexo, né? É tão complexo que, se você tem, por exemplo, o país tem uma reserva cambial, uma reserva de dólares para entrar no mercado quando esse dólar sobe demais, né? Vocês veem quanto vê a União vendendo dólar ao mercado porque o dólar subiu. E aí, quando você oferta, a oferta é maior do que a demanda, digamos assim, esse dólar tende a se estabilizar ou a diminuir. Do mesmo jeito, alimentos, né? Se você tem mais alimentos na praça, esses alimentos vão diminuir de preço. Mas é uma política muito difícil, porque se você imaginar que nós estamos querendo dar solução aqui, né, a algo que o Ministério da Fazenda não consegue solucionar, é porque é complicado. E o governo tem todas as armas, tem todos os instrumentos, tem toda uma logística de resolver. Porque nós estamos dando opinião no sentido de resolver. E não resolve, né? Os supermercados estão cada dia mais perversos no que diz respeito aos preços, e o consumidor é que está sendo apenado. Cabe ao governante tomar a medida certa. E qual é essa medida certa? É muito difícil, porque ele não tomou ainda, ou se tomou, não resolveu ainda, porque os preços continuam estratosféricos. Eu estou conversando com o deputado estadual Heitor Ferrer. Deputado, a nível do Estado, e o Elmano, hein? Como é que anda o governo de Elmano de Freitas na visão do deputado Heitor Ferrer? Olha, precisa entregar mais. O governo do Estado precisa entregar mais. O primeiro tempo de governo, considerando aqui como se fosse uma partida de futebol, o governo não meteu gol. Ele ficou no 0-0, né? No segundo tempo, ainda continua no 0-0. E numa pressão, né, danada. E isso, ou Elmano melhora, ou ele vai terminar o governo com pouca entrega. O que favorece o Elmano no processo de reeleição, se tudo caminhar nesse sentido, e parece que sim, é que as forças políticas que o apoiam dão uma certa tranquilidade para uma disputa numa oposição que ainda não tem nomes, né? Uma oposição que, de certa forma, tem dificuldades porque o interior do Estado é muito dependente do governo do Estado,
é onde o governo ganha, mesmo que a oposição ganhe na capital, que é um eleitor mais livre, né? Porque você sabe que o interior, a força do governo no interior, se ela reside nos prefeitos e nos vereadores. Porque quem dá força a prefeito, na verdade, é o seu desempenho aliado ao desempenho dos seus vereadores, que é quem lhe dá um apoio, é que, na verdade, conduz o voto, né? E o prefeito, na condição de líder, tem esses vereadores como seus aliados. Então, a facilidade que o Elmano tem hoje para uma disputa é esse leque de partidos que o apoiam, né? Mas tem muito a fazer e deixa muito a desejar. Mas o Elmano, ele tem atuado bem na escola de tempo integral, com os prefeitos, porque, na verdade, a escola primária é de prefeituras, né? No ensino profissionalizante, tem bom desempenho nesta área. Muito ruim na parte de saúde pública, para você imaginar que nós temos 61 mil pessoas esperando por cirurgia. Tem sido um dos discursos mais fortes que eu faço na Assembleia, dizendo que tem cearenses condenados à morte porque não contemplam a face de um médico. Não chegam sequer a ser atendido. E isso é muito grave na saúde pública, né? Diante de um sistema de saúde que nós temos, que é o melhor do mundo, que é o SUS. Mas, para isso chegar a cada um dos brasileiros, a cada um dos cearenses, tem que se investir mais em saúde pública. E tem algo que fala muito contra o governo. É o número de assassinatos que o estado do Ceará tem. Nós somos o segundo estado em homicídio. Quando o governo vai muito bem em outras áreas e não vai bem em todas as áreas, quando você chega na segurança pública, insegura como está e violenta como está, aí o governo perde muito, né? O que fala, mesmo com esses dados, o que fala a favor do governo, ele deixa com certo comodismo, como eu já falei, é o leque de partidos e de lideranças que estão ao lado do governo. Se você fizer aí um apanhado, você vai ver que o governador Elmano tem ao lado dele partidos e lideranças como Ciro Gomes, como Camilo Santana, Domingos Filho, né? O Domingos Filho, tem o Eunício Oliveira, que são líderes regionais que dão apoio ao governo. E o interior está muito ligado a essas lideranças, o que facilita a vida do governador numa possível reeleição. Só para que a gente tenha uma ideia, a gente estava falando, o deputado falou aqui, levantou a questão de homicídios do que aconteceu no estado do Ceará em 2024. O Cariri, nós tivemos em 2024, inclusive eu falava isso no programa passado, 281 homicídios somente na região do Cariri em 2024, ou seja, é muita coisa. É o que nós dizemos. Pesa muito. É uma febre altíssima por um processo infeccioso crônico agudizado. O número de homicídio retrata um fracasso do governante nas políticas públicas ao longo dos anos. Eu tenho uma posição, Paulo Sérgio, de dizer o seguinte: os municípios são responsáveis pela segurança pública e o governo é responsável pela repressão à violência. E o que é isso? Vou tentar dizer em poucas palavras. O município é responsável pela política de segurança pública em saúde, para dar ao cidadão saúde digna. O município é responsável pela política de segurança pública em educação, escola de qualidade, escola primária, fundamental, como o próprio nome diz, fundamental. O município é responsável pela política pública de iluminação pública. Ter uma política pública de emprego e renda junto com as entidades privadas. Se essas políticas públicas, como por exemplo, política de segurança pública em moradia, é inaceitável um cidadão não ter moradia digna. E isso é política pública do município. Se o município faz essa política de segurança pública, nós não vamos ter violência.
Quando tudo isso falta, a violência se instala. Se não ter saneamento básico, se não ter moradia, se não ter escola de qualidade, se não ter atendimento médico, se não ter iluminação pública. Quando isso falta, o meio ele é propício à violência, à desesperança, à droga e ao homicídio. Aí entra o Estado. O Estado entra para reprimir o que já foi construído, né? O número de envolvidos em droga ou de facções é enorme, porque o Estado faltou com essas políticas públicas de inserção social. O Estado do Ceará hoje, ele está como o segundo mais violento. E isso depõe contra o governo do Estado, embora eu faça essa defesa, que a violência está nas cidades. A violência está onde? No Cariri. E o que é o Cariri? Cidades do Cariri. A começar com Lavra da Mangabeira, que é a porta do Cariri. Aí vem Cariri, vem Caririaçu, vem Juazeiro, vem Crato, Vaze Alegre, Jardim. Aí vem os municípios do Cariri. Se você parte para a região norte, que também é composta de cidades, de municípios, se mata nas cidades. O papel do Estado é de reprimir essa violência. Só que quando ela está instalada, você pode colocar um policial em cada esquina e você não consegue conter essa violência, porque se alastrou, é epidêmica, nós estamos numa violência epidêmica, agudizada, que tem a origem nos municípios, e que o Estado tem que ter o papel de liderança na construção dessas políticas públicas municipais, de escola de tempo integral, de saneamento básico, de iluminação, se juntar aos prefeitos para que essas cidades possam ter todas essas políticas de segurança pública para evitar a violência. Tem um ditado que diz: quando você chama a polícia, é porque tudo falhou. Tudo isso que eu falei, falhou. Se instala a violência, chama-se a polícia. Sim, mas e o município, nós vivemos em municípios, vivemos em cidades. E como fazer uma segurança habitacional, de saneamento, educacional, enfim, sem dinheiro, sem recursos? Pois é. Daí onde eu falei, entra o papel do líder maior do Estado, o governador, com a ajuda do Estado para que instale isto. O Estado do Ceará, você vai se lembrar que no governo Cid, teve aquele programa de ronda, mas que no interior ele colocou a polícia. Tem um programa que ele leva a polícia, rota não, que ele leva a polícia para atuar nos municípios que tem acima de 50 mil habitantes. Raio. O Estado interferiu no município levando o raio para combater a violência instalada. O município recebe aquilo de bom grado, o Estado, como líder maior e como orçamento maior, patrocina esse serviço, já combatendo uma violência que surgiu da ausência de políticas públicas, e aí o Estado tem que fazer nessas outras políticas de segurança pública o que fez com a segurança. Ajudar os municípios a ter iluminação pública, saneamento básico, que hoje é transferido para o Estado. Aí vem iluminação pública, saneamento básico, política de saúde, política de emprego, política educacional, política de iluminação pública. Tudo isso só poderá ser feito, como você falou. Como fazer isso sem recursos? Os municípios não têm. Não né? tem. É verdade. Então o Estado tem que socorrer. A vida dos municípios para os prefeitos foram transferidas muitas responsabilidades com poucos recursos, né? E aí tem que haver, obviamente, cobrança. Eu falava hoje com o NEM, com o Barros Alves, daquele acidente que houve aqui na BR-116, que morreu um vereador de Jaguaretama, presidente da Câmara, ele mais 4, foram 5 mortos, né? Eu digo, há quantos anos essa política de estradas, o Estado do Ceará praticamente não tem evoluído na duplicação dessa BR-116? Quantas famílias foram mortas, assassinadas, por uma estrada esburacada? Já está esburacando novamente, do trecho de Jaguaribe para cá, principalmente Icó para cá, entra
batemos em vários buracos, caímos em várias crateras, né? E que se você vai livrar aquela cratera, se vier um caminhão, você se acabou ali. Né? Então, o que acontece é que nós temos que ter uma bancada federal que traga verbas do orçamento para os municípios aplicar essas políticas públicas. Se você imaginar que a União sobrou para o orçamento, dentro do orçamento, para investimento no Brasil inteiro, 200 bilhões de reais. E só de emendas para os deputados e senadores, 59 bi. 25%. Mais de 25%. De 29 bi. Por que não se concentra recursos para essas políticas municipais? O estado da Paraíba, por exemplo, tem uma das melhores malhas viárias do Brasil. É bom que se diga isso. E o estado da Paraíba é um estado pobre também, como o estado do Ceará, como Piauí, como muitos outros do Nordeste e até do Brasil. O que é que diferencia a atuação da bancada federal? Porque se você andar uma boa pergunta que a resposta obviamente vem em dizer que são alocados recursos para essas áreas e a União faz. É bancada. Prestígio da bancada, força da bancada, o Ceará tem mais deputado federal do que a Paraíba. Né? Se você for naquele aglomerado de cidades nordestinas, onde tem Recife, João Pessoa, Aracaju, e Maceió, todas essas cidades são ligadas por estradas duplicadas. O Cid Gomes teve um mérito muito grande, e eu faço questão de dizer isso, porque fiz oposição a ele, e faço críticas ainda do seu governo, da época do seu governo. Ele teve 2 grandes pontos positivos, que foi a duplicação de estradas estaduais e a construção dos hospitais regionais, que começou com ele. O Cid fez 2 grandes hospitais regionais, que é inimaginável o estado do Ceará sem essa política de saúde que ele instalou inicialmente, né? Que aí foi exemplo para o Camilo, que ampliou, e exemplo para o Elmano, que está ampliando também, né? O Elmano entregou agora um grande equipamento público, que é o Hospital da UES, que é um equipamento que a gente deva bater no peito e se orgulhar de tê-lo, porque é um hospital de ensino para a formação não só médica, não só de médicos, mas de outras especialidades e outras áreas da medicina, da saúde. Pois bem, então, tem que se determinar a aplicar certas políticas públicas ao longo de governos como política de Estado. Não é política do governante, é política de cada um, mas que o Estado estabeleça como prioridade para o seu desenvolvimento. Deputado Heitor Ferrer, vamos chegar para a nossa Lavras da Mangabeira. O deputado sempre tem vindo ao município e, na medida que tem realmente colocado recursos, é feito através de proposituras, como recentemente o vereador Nen Ferrer, presidente da Câmara, fez ao deputado, seu primo. Isso não significa dizer que é porque é primo, o deputado Heitor Ferrer está alocando recursos para Lavras, mas antes mesmo, muito antes do prefeito Ronaldo, o deputado Heitor Ferrer tem feito a sua parte, é claro, de maneira mais tímida, porque, como o deputado mesmo falou, deputado sem governo é muito difícil até para poder ajudar os municípios, né? E o seu município, que é Lavras da Mangabeira, você tem tido um carinho muito grande. Foi assim com o Tavinho, quando o Tavinho esteve no governo municipal, e está sendo assim com o próprio Ronaldo, né? Nós já tivemos, como eu já falei, várias passagens molhadas e tudo mais. Me parece que o vereador Nen Ferrer tem lhe cutucado bem e tem lhe buscado, através do seu mandato, alguns benefícios para Lavras da Mangabeira. Eu vi um vídeo na rede social do prefeito Ronaldo também, e eu acredito que na rede social do Nen Ferrer, a liberação de recursos para construção, para aquisição de tratores, né?
o prefeito Ronaldo tem um carinho muito grande, é a menina dos olhos dele, é a agricultura de Lavras da Mangabeira, que ele não trata como agricultura, ele trata como agro, né? E tem feito horas de trator no município e tudo mais, ou seja, isso também vai dar um impacto muito importante na agricultura de Lavras da Mangabeira. Na época do Tavinho, eu construí, né, solicitou e fez a localização das passagens molhadas, né? Porque conhece o município e sabe exatamente onde deva ser a prioridade dessas passagens molhadas. E fizemos, na época de Tavinho, a construção, eu acho que de 6 passagens molhadas, com dinheiro público encaminhada pelo nosso gabinete, de uma verba que é destinada a cada gabinete para distribuição de obras. Então fizemos 6, né? Transferimos para a prefeitura e o Tavinho fez. Compramos umas motos para agentes de saúde, né? Porque é muito importante. No Ronaldo também, o NEM, isso obviamente com a aquiescência do prefeito, por ser provocado por localidades, pela população, fizemos 3 passagens molhadas, né? E agora o André Figueiredo fez a concessão de uma verba para compra de trator, e é muito importante um trator, e é muito importante, é tão importante que quando essa verba foi liberada, está sendo prometida e será executada, de uma verba também pública do gabinete do deputado André Figueiredo, as pessoas, olha, vamos pedir ao NEM para ver se ele consegue os tratores através do gabinete do Heitor Ferrer. E aí, como nós disponibilizamos dessa verba pública, nós estamos encaminhando o pedido via prefeitura para que a prefeitura possa fazer essa aquisição. E ficamos muito felizes, porque isso facilita a vida do prefeito, que em vez de estar preocupado com aquela coletividade e mandar um trator, né, porque é comum, agora a própria coletividade, essas localidades vão ter o seu próprio trator, para que possa manejar a terra na época de inverno para poder fazer as suas plantações, né? E evita um gasto a menos para a prefeitura. E o cidadão se sente contemplado. Então nós vamos segunda-feira fazer o encaminhamento para que o governo possa liberar esse recurso através do gabinete que é de cada deputado. Isso é importante até porque com o projeto de horas de trator, né? O governo tem alocado algumas máquinas e muitas das vezes elas estão com problemas, e algumas fora, inclusive, do município, para poder atender a demanda, né, que é muito grande. E com essas associações, de maneira específica, sendo encaminhada para elas uma máquina, né, como algumas já têm, isso facilita, inclusive, para poder o projeto realmente funcionar na sua totalidade. E é interessante porque vai de encontro ao programa dos produtores familiares, né? Porque Lavras da Mangabeira tem feito, inclusive nós temos um galpão aqui multiuso, que é dos produtores rurais e artesãos, que toda segunda-feira tem a feirinha e tudo mais, e produtos orgânicos que estão sendo colocados para a população, né, com preço mais acessível, e isso tem que ser valorizado e muito. A sua presença com esses recursos, isso realmente dá um impacto muito importante. Eu sei que a sua relação com o prefeito Ronaldo é muito boa, né? Apesar de serem de partidos diferentes, eu diria até antagônicos, né? Mas quando se trata de município de Lavras da Mangabeira, bate o coração lavrense. Não é porque o Ronaldo tem uma maneira diferente de fazer política, né? O Ronaldo pensa no município e existe amizade pessoal. Eu fui visitado pelo Ronaldo antes dele ser candidato a prefeito, lá no Olho d'Água, que é Boqueirão, Olho d'Água, foi até com o NEM, né? E ele já pretendia ser candidato naquela época, né? E fica a amizade pessoal independente de partido político. Por quê? Porque quando você tem uma verba pública e você pretende ajudar o município, não é o gestor que vai impedir, a não ser que ele não quisesse receber, que não é o caso, né? Muito pelo contrário. Ronaldo Sapai será recebido com muito bom grado e a verba será aplicada exatamente nessa demanda que foi buscada por essas coletividades ao vereador, porque o vereador, na verdade, o papel do vereador, que dá apoio ao prefeito,
é de justamente trabalhar nas suas áreas para os futuros embates eleitorais que surgirão. E as políticas públicas são feitas no sentido de atender essa coletividade fora da eleição, porque a eleição ela é fora dos benefícios específicos da época, que é até proibido, mas pelos benefícios que a administração e os vereadores levaram na administração do município. Portanto, é uma coisa que eu faço com muito bom grado, fico feliz porque atende à coletividade. É como as passagens molhadas. Quando a gente conseguiu essas passagens molhadas, era pleito antiquíssimo de pessoas que viviam ilhadas nas épocas de chuva. Era praticamente de janeiro a março, abril, ilhado sem poder visitar a sede da cidade, porque estavam sem poder passar para cá. Ou então teria que fazer uma volta enorme, em vez de você estar em cima da cidade, com a passagem molhada, que a gente vê isso hoje, você tem que dar um arrodeio enorme pelo município para chegar à sede do seu município. Então, são políticas que a gente acerta, porque o vereador que conhece o problema da cidade nos traz com uma solução. Bom, queria agradecer a presença do deputado Heitor Ferrer no programa Bora Conversar. Deputado, a Lavra CE TV estará comemorando 6 anos já no ar. Ou seja, nós estaremos já a partir de maio, finalzinho de maio, começo de junho, fazendo aqui um evento de comemoração, já lhe convidar para poder estar participando junto conosco. Será numa sexta-feira que facilita muito a vida dos parlamentares, se deslocar mesmo sendo lavrense, se deslocar para Lavras da Mangabeira e poder participar de eventos como esse, né? E a gente já lhe convidar, é claro, vamos enviar um ofício para que o senhor fique mais a par do evento e dizer que estamos sempre de portas abertas para todos e de maneira particular para os lavrenses que gostam dessa terra. Eu sempre tenho dito que eu sou mais lavrense do que fortalezense, apesar de ter nascido em Fortaleza, ter vivido minha infância, minha juventude, vindo para cá com 23 anos, hoje eu tenho mais de 35 anos aqui na terra de São Vicente. E quando o deputado Heitor Ferrer entrou em 89... Isso, assumiu em 89. Assumiu em 89. A eleição foi em 88. Eu já estava aqui 2 anos, né? E pude acompanhar toda a sua trajetória, um pouco meio distante, né? Mas sempre estivemos no mesmo partido, no PDT, na época. Eu ainda presidente do PDT local. E sempre, para mim, recebê-lo e receber aqueles que gostam de Lavras da Mangabeira, receber aqueles parlamentares que realmente trabalham para o povo de Lavras da Mangabeira, é para mim sempre uma honra. Eu saio às ruas, eu converso com muita gente pergunta, Paulo, e os deputados, cadê eles? É tanto que eu fiz questão de poder provocar a sua vinda a Lavras da Mangabeira, principalmente aqui a Lavra CE TV, no programa Bora Conversar, que tem uma audiência razoavelmente muito boa e que certamente o seu trabalho está sendo também levado a todos eles que nos acompanham agora, seja através do nosso site, seja através das nossas redes sociais, que estamos simultaneamente ligados. É uma emissora que está 24 horas no ar, nós estamos 24 horas no ar e sempre levando a boa informação e sempre as boas práticas parlamentares. Para mim, realmente, falando de Lavras da Mangabeira, particularmente, é muito gratificante. Sou filho natural, não. Sou filho adotivo de Lavras da Mangabeira, mas me considero natural porque em fazer o bem, para mim, de maneira pessoal, faço para minha família, mas eu estou fazendo também para Lavras da Mangabeira, quando eu trago um parlamentar que ajuda o município de Lavras da Mangabeira. Isso tem que ser colocado, porque muitas das vezes os políticos são colocados todos dentro de um saco só, que políticos não prestam, que políticos realmente só sabem roubar, que políticos estão sempre em esquemas, e não é bem isso, a gente sabe, né? Tudo tem sua regra, tem sua exceção, e o deputado Heitor Ferrer é uma exceção. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Aqui. Só para deixar assim, uma informação importante. Essa verba que o gabinete recebe
via governo e que ele faz a distribuição, ele destina recursos, né? Ele não dá, ele destina recursos. Isso é dinheiro público, de impostos arrecadados pelo Estado, do cidadão e que volta para ele através de uma emenda parlamentar. Eu estou aplicando essa verba só em duas instituições. Instituição Lavras, nosso município, nossa terra natal, de onde eu sou natural, com muito orgulho, e um hospital de Maracanaú, para que ele possa atender mais pessoas, que possa operar mais pessoas, que é a ABEMP. Porque quando a gente manda uma verba para a ABEMP, ela adquire insumos e vai operar mais cearenses. Então, só destinei para esses dois locais, aqui para a compra destes tratores e para cirurgias que serão feitas na ABEMP, que é um hospital na periferia de Fortaleza, que ajuda muito esse eleitor da Grande Fortaleza. Portanto, a distribuição só foram para duas localidades, Lavras e Pajuçara, Maracanaú. Lhe aguardamos aqui na festa da Lavra CE TV. E eu agradeço demais, Paulo Sérgio, o bate-papo aqui, o Bora Conversar, das Lavras TV, CE TV. Agradeço demais a você por estar aqui presente. Muito obrigado. Aí a presença do deputado estadual, o lavrense Heitor Ferrer. Eu volto já já.